Salve minha gente, aqui é o Juliano Posati, bem-vindo à aula 36 do nosso curso Yeshua, nosso Cristo Planetário Revelado. Hoje o tema da aula é a luz do mundo. Vem com... Ih, falhou! Vem comigo, criatura! Muito bem, muito bem, muito bem. Atenção para o recado paroquial. É o seguinte, aula, estamos na 36, aula 38 não será pelo YouTube. Aula 38 não será pelo YouTube, ela vai ser pela plataforma do circuloescola.com através de uma sala de Zoom, de videoconferência. Vai ser uma aula com encontro de alunos online ali para trocas, partilhas, rodas. Você vai conhecer o bando de gente doida que está fazendo esse curso com você. Então é uma aula especial, tem atividades especiais, tem uma programação especial essa aula, então anote na sua agenda. Aula 38 é uma aula ao vivo por Zoom. A aula 38 é uma aula ao vivo por Zoom. A aula 38 é uma aula ao vivo por Zoom. A aula 38 é uma aula ao vivo por Zoom. Tá bom? Com salas interativas, onde nós vamos conversar pessoalmente, ali entre aspas, né? Ao vivo, tete a tete. Tá bom? Não vai ser só eu que vou falar, você vai falar também nessa aula, tá bom? Vai ser uma aula juntos, co-criado. 38. Então programe-se, beleza? Programe-se, mesmo horário, quarta-feira, 8 horas, só que vai ser por Zoom em circuloescola.com. Você vai entrar lá no curso do Yeshua e ir lá até a aula 38, clicar ali vai estar o Zoom, o link da sala, tá bom? Onde você vai acessar este espaço para participar, tá bom? Outro assunto muito importante, o nosso encontro de alunos, né? Que vai acontecer dia 11 de fevereiro de 2023. Quero te dizer uma coisa, criatura. Estou um pouco desapontado com você que está assistindo minha aula toda semana, né? E que não foi lá ainda fazer a sua inscrição para o encontro, criatura. Não deixe para a última hora. Porra, pelo amor de Jeová, não deixe para a última hora. Vou te dizer uma coisa. Ai, Juliana, mas ainda tá longe. Putz grila, mano. Aprende a fazer as coisas de uma maneira planejada, se organize, sabe? Vai, reserva a data na agenda, entra lá, faz tua inscrição, vai acompanhando tudo que tá acontecendo. Por quê? Quando deixa para a última hora, cara, é sempre assim, evento do círculo é sempre assim, a gente tem uma sobrecarga no sistema na última semana que é impressionante. O sujeito deixa para comprar na sexta-feira, 11h59, o evento que vai ser no sábado, sabe assim? Só que aí o que acontece? Essa sobrecarga, ela custa caro pra gente, porque a gente tem que contratar servidor extra para dar conta, aí trava meio de pagamento, aí não sei o que dá conta, aí o David fica doido lá. É a véspera de evento do circo. Então, por favor, se programe. Veja, o encontro presencial vai ter 1000 pessoas. 1000 pessoas. Entende? Não é um número fácil de administrar. Nos ajude com isso. Se programe. Entra aqui embaixo, bem aqui embaixo do vídeo, tem ali a descrição, vai até lá, veja qual foi o preço que você falou que você podia pagar, porque tem essa ainda, né? Nós inventamos essa moda de deixar vocês escolherem o preço que vocês quiserem pagar. Então vai lá, escolhe o preço que você quer pagar, já deixa a tua inscrição organizada, pelo amor de Jeová. Deixa a tua inscrição garantida desde já, porque nós precisamos nos programar. E é muito grande, beleza? Então, tá bom? Pausa um pouquinho a aula agora, ou então vai abrindo uma segunda janela, você vai me ouvindo, já resolve isso agora, por favor. Não deixa pra última hora não, aproveita que o 13º tá fresco, antes você gaste com porcaria,
Vai lá, garante. Pode ser, pode ser. Aproveita esse 13º. Não vai deixar para a última hora. Já resolve já. Não vai gastar com porcaria, com tranqueira, que só vai te engordar, só vai fazer você infeliz, né? Coisa. Investe num negócio de verdade. Usa bem esse 13º aí. Vai, 13. Olha que número bonito. 13. Vai lá, pum. Bota lá, já resolve, porque ajuda muito a gente. Tá bom? Certo? Bora para a aula. Essa aqui é uma aula que tem um texto grande do Evangelho de João, que é um evangelho metafísico, um evangelho muito místico. Então fique muito atento aí às palavras que nós vamos lendo agora juntos em tela. Falou-lhe Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, e o teu testemunho não é verdadeiro. Tu testificas de ti mesmo. É para matar, né? Uma tradução dela. Tu testificas de ti mesmo. Gente, se eu fosse padre nessa vida, minha paróquia não ia dar certo. Tu testificas de ti mesmo. Bom, tu testificas de ti mesmo. Então Jesus chegou ali, né? Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, mas será a luz da vida. Aí vem os fariseus e falam assim: mano, você fica falando de você mesmo. Não adianta nada você ficar falando de você mesmo, né? E aí Jesus responde. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. E eu a ninguém julgo. E, se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu, mas o Pai. Eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim nem ao meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis o meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Mas está uma maravilha com trava-língua, né? Não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis vós vir. Ainda tem um repeteco, que é caso você não tenha tido crise de riso. No primeiro vós vir, tem os vós vir 2, o retorno. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos diz que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho o que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isto falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, pois: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém, como tu dizes, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado.
Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. E eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também vistes juntos do vosso pai. Responderam-lhe e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão? Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Uma treta, um bate-boca, uma baixaria, né? Responderam-lhe, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens o demônio? E Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro meu Pai. E vós me desonrais, e eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tem o demônio. Morreram Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas que morreram? Quem pretendes tu ser? E Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. A quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que és vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Disseram, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram as pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles e assim se retirou. Ai, Jesus! Palavra da salvação! Nossa, quase 40 versículos na leitura de hoje. Essa leitura é uma leitura complexa, uma leitura... Vocês lembram da aula sobre Nicodemos? Evangelho de João é assim, parece conversa de louco. Você fala assim, mano do céu, que é isso? É uma coisa, um diz que me disse, um bate-boca, uma baixaria, parece programa de auditório, né? Da Márcia. Imagina a Márcia Goldschmidt, é Jesus de um lado, os judeus do outro e a Márcia do jeito. Gente, nós estamos aqui hoje no programa de auditório. De um lado a gente tem aqui um rapaz marceneiro que tá dizendo que é filho de Deus, e do outro lado nós temos aqui um grupo que tá dizendo que é tudo mentira. E nós vamos tentar resolver isso hoje ao vivo no nosso programa. Nossa, ia dar um ibope danado, porque parece um bate-boca de programa de auditório isso aqui, né? É uma loucura. Mas claro, a gente tem que voltar a entender a metafísica de João, né? Nós somos, inclusive, esse módulo se chama Metafísica da Vida, e a primeira chave que a gente tem que entender é que o Evangelho de João é um evangelho metafísico que emprega uma linguagem mística, transcendental sobre verdade. Veja, alguns pontos que eu coloquei aqui para a gente considerar. A todo momento a discussão gira em torno da verdade da ilusão física versus a verdade transcendental. Então, os judeus, eles julgam pela carne, ou seja, julgam, eles compreendem, eles entendem a realidade a partir da realidade física, daquilo que eles podem ver, dos ritos, dos preceitos, dos costumes. E Jesus fala segundo o Espírito, que é uma realidade cósmica, uma realidade transcendente.
Então essa treta que parece conversa, ela parece uma conversa de manicômio, né? Mas aí você fala assim, mas por que às vezes a gente vendo esse texto, você fala assim, mas por que Jesus não explicou melhor para eles? Eles estão perguntando uma coisa, eles entenderam outra, por que Jesus não explicou? Gente, porque o objetivo do Evangelho de João é nos levar a uma dimensão metafísica e filosófica da verdade. O João, quando ele coloca essa treta entre Jesus e os judeus, ele está colocando propositalmente um contraste, né? Você vê que Jesus fala de coisas espirituais e o pessoal fala assim, antes que Abraão fosse, eu sou. E os judeus vão falar, mas você não tem nem 50 anos. Você para com isso. Como assim Abraão te viu? Você não tem nem 50 anos. Você percebe? Eles são ali pragmáticos, quadrados, eles são cartesianos. É a realidade física, tátil, não é? E ao passo que Jesus fala coisas espirituais. Então por que João escreve as coisas desse jeito que parece... Nossa, isso aqui parece conversa de louco, parece que Jesus está falando um troço que, nossa, ninguém está entendendo, e aí o pessoal pergunta, ele responde uma outra coisa que ninguém entende, então fica sempre esse contraste, mas isso é proposital, é o estilo literário de João, o estilo de escrita de João é esse. Tanto que ele vai chegar ao ápice da vida dele, ele escreve o livro do Apocalipse, onde ele só utiliza a linguagem simbólica. Por que ele só utiliza a linguagem simbólica? Porque no livro do Apocalipse ele vai tratar de verdades últimas, transcendentais, profundíssimas, percebe? E que não cabia nessa forma aqui, né? Essa forma aqui, ele ainda aqui tá aí, anos 60, né? Anos 60, 70, se não me engano, que ele escreve, ele é o último a escrever o Evangelho, ele é o último a escrever, vai escrever aliás, anos 70, 80, ele vai escrever bem depois, né? Então o que acontece? Ele coloca esse contraste propositalmente, né? Aí você fala assim, mas esses judeus são xarope, hein? Meu amor, deixa eu te falar uma coisa pra você. Os judeus somos nós, bem. Não viaja, amor, não viaja. Não é os judeus que são xarope, eu e você que somos xaropes. Porque a verdade fala o tempo todo conosco, a verdade está o tempo todo dando na nossa cara, falando com a gente, explicando a coisa, a espiritualidade bate na tua cara todo dia. E você dá de louco, você fala que você não entende, caiu tudo meu figurino aqui. A gente fica bancando a Mona Lisa do mundo espiritual, bancando a Mona Lisa, metendo a Cleópatra, percebe? Aqui, ó, e não entende. O tempo todo, a verdade fala conosco a partir de um ponto de vista espiritual e o tempo todo a gente tá metendo egípcia. Mas não consigo ouvir. Consegue ouvir porque tu tá surdo, tu é cego, totalmente tapado para a realidade espiritual. Então essa treta com os judeus, entende? Ela representa muito a dinâmica da nossa psique. A dinâmica da nossa psique, que em contato com a realidade espiritual surta e começa a se apegar a coisas. Sabe assim? Tipo, se Deus se materializasse numa forma humana na sua frente e dissesse, vai e faz tal coisa. A próxima coisa é assim, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Como? A gente quer um procedimentozinho passo a passo, cartesiano, manual de instruções. Caramba, não é o Criador do universo que falou no seu coração, que colocou uma vontade no seu coração para que você fizesse alguma coisa, e você está preocupado com como? Percebe? Então, essa dinâmica do Evangelho de João é muito a dinâmica do contraste entre a nossa consciência, a nossa consistência, a nossa coerência. Lembra da aula passada de fé? É o contraste dessas atitudes, né? Quando nós não alcançamos a realidade metafísica e espiritual que está por trás de todo chamado, de todo impulso, de toda a força que nos move na vida. É esse contraste. Então, quando eu não consigo alcançar essa realidade espiritual, surta a minha consciência,
acaba com a minha consistência, interrompe a minha consistência e freia a minha coerência. Então eu digo que acredito, mas na prática não vou. A gente fica que nem o Pedrão na última cena. Senhor, eu vou com o senhor aonde o senhor quiser. Eu vou com o senhor até a morte. E Jesus vira para ele e fala assim, vai cantar o galo 3 vezes, tu já vai ter me negado, né? Porque não tem coerência, percebe? Então, essa dinâmica que muitas vezes a gente vai observar nesse evangelho trata sobre isso. Esse contraste ele é proposital. João não está interessado em contar uma história. João está interessado em mostrar o quanto nós ainda enfrentamos ou atritamos com a nossa natureza essencial, que é o Espírito. A segunda chave, o eu sou, né? Eu gosto tanto, veja, nos diálogos apresentados, Yeshua não fala de si, filho do homem, mas canaliza diretamente a consciência crística, o Cristo planetário. Por isso que ele diz, antes que Abraão fosse, eu sou. Não me conheceis a mim nem ao meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias o meu Pai. Vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. O que dele tem ouvido, isso fala ao mundo. Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia e viu-o e alegrou-se. No Evangelho de João, muitas vezes Jesus vai referir-se a si, e Yeshua refere-se a si, ser humano, como filho do homem, né? Mas muitas vezes o termo filho do homem também é empregado na linguagem profética do Antigo Testamento e mesmo no Apocalipse para referir-se à natureza humana, para referir-se ao ser humano. Então, quando muitas vezes ele fala o filho do homem referindo-se a si, ele está se referindo à sua natureza humana, que nele, claro, expressou-se na plenitude. Mas neste caso aqui, Jesus não está falando em nome da sua natureza humana, ele não está falando como filho do homem, né? Ele está falando aqui como a consciência crística. Ele está falando aqui em nome do Cristo planetário. Por isso que ele vai dizer, eu e o meu Pai. Eu e o meu Pai. Se vocês me conhecem, vocês conhecem o meu Pai. Lembra daquela imagem que eu mostrei naquela aula sobre a face do lago? Então a face, o reflexo da lua no lago é a consciência crística. Perfeito. Ele é perfeito. Então se eu olho para esse lago cristalino que reflete a lua, eu conheço a lua. Então, olha ali, eu sei que a lua está lá, né? Da mesma forma, cada um de nós também pode em si receber essa consciência crística e manifestar essa consciência crística. Essa é a segunda vinda do Cristo ao planeta Terra, é a vinda do Cristo em nós, a vinda da consciência crística em nós, na medida em que nós serenizamos o nosso interior e refletimos cada vez melhor a consciência crística. Quando Jesus está falando dessas coisas, quando ele diz antes que Abraão fosse eu sou, ele não está se referindo ao filho do homem, ele não está se referindo ali ao ser humano, ele está se referindo à consciência crística, ele está canalizando a consciência crística. Por isso que ele vai dizer, vocês são de baixo, eu sou de cima. Se vocês guardarem minha palavra, vocês vão chegar aqui em cima comigo. Por isso que ele dá tantos contrastes, porque ali ele não está falando sobre si, ele está falando sobre a consciência que ele está representando. Por isso é interessante quando ele fala, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Por quê? Pô, Abraão 17 a 21 séculos antes de Cristo. Nós estamos falando de 2000 anos antes de Jesus. 2000 anos antes de Jesus. O que é curioso, né? Porque lembrem na aula de identidade cósmica de Jesus, nós falamos lá pelas psicografias do Ramatiz que o processo do descenso energético, ou seja, para que ele fosse comprimindo a sua natureza até caber de novo na vestimenta carnal, até se, entre aspas, se aprisionar novamente na carne, levou 1000 anos. 1000 anos o processo de descenso para viabilizar a encarnação de Jesus na Terra. Aqui, a gente tem uma informação do próprio Jesus dizendo que o próprio Abraão anteviu
por ciência, né, no seu estado contemplativo de meditação, o próprio Abraão anteviu o dia que Yeshua materializaria ou representaria, canalizaria a consciência crística no planeta Terra. Viu e se alegrou. Nós estamos falando de 2000 anos antes. 1000 anos antes do início do processo de descenso energético. Cara, é muito tempo. Percebe? É um planejamento de longo prazo. E isso é bonito de ver na história do cristianismo, na história deste fractal da verdade que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, né? Que nascem todos em Abraão. É interessante a gente ver como a evolução, como os projetos siderais, os projetos cósmicos, eles têm uma noção de tempo muito maior do que nós imaginamos. Nós estamos falando que 2000 anos antes de Cristo, ou seja, 4000 anos atrás, né, todo o desenho da encarnação de Jesus e do movimento evolutivo da humanidade entre as eras já estava completamente planejado. Porque Abraão anteviu isso. Abraão contemplou isso e se alegrou. Abraão sabia disso, percebe? Isso é uma coisa muito louca. Porque no fundo, nós ainda teimamos, aquela coisa, né? O sujeito vai ver jornal, né? Então, você tem uma evidência do planejamento das consciências cósmicas sobre os destinos evolutivos da humanidade, que remontam a um cronograma de pelo menos 5000 anos. Aí o sujeito liga a TV. Possante, mas a Rússia vai destruir a Polônia, nós vamos ter um hecatombe nuclear, todos nós vamos morrer. Ah, mano, se liga. Conhecimento tem que gerar uma consciência nova em você, cara. Porque, assim, você ligar a televisão e falar que tudo vai desandar por causa dos eventos da última semana, por causa dos eventos, sabe, da maior treta de todos os tempos da última semana, ah, bicho. Volta tudo. Ou a gente é coerente, veja a fé, como nós falamos na outra aula, né? A fé como coerência. Ou a gente é coerente em atitude com a consciência que a gente acessa, ou é melhor não acessar para não passar vergonha. Porque senão Jesus ainda vai aparecer pra gente e vai falar: ô, geração de incrédulo, até quando que eu vou ter que aguentar vocês enchendo a minha sacola? Percebe? Desculpa aí, mas é verdade. Eu sou a luz do mundo. Qual que é a chave 3 diante disso? A luz é a verdade irradiada pela consciência crística, acessível a todos os que entram em sintonia com ela. Quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Vamos pegar cada elemento aqui. Luz. Luz como verdade que transcende a realidade em que nós nos contemos, a verdade do espírito, a realidade causal de todas as coisas, a realidade originária de todas as coisas, a nossa pátria, a nossa atmosfera original, a grande realidade mental do universo. Eu sou a luz. Eu sou a luz. A luz é o conhecimento, é a clareza, é a consciência desta realidade subjetiva que está por trás do mundo que nós vemos, do mundo objetivo, né? Eu sou a luz do mundo. Quando ele diz eu sou a luz do mundo, primeiro que ele está afirmando a sua identidade como uma consciência crística. Eu sou. Ele está usando ali o nome, né? O verbo eu sou. Eu sou. Ele está completamente sintonizado com a consciência crística, completamente sintonizado com a consciência cósmica. Ele está falando em nome do próprio Deus, da própria inteligência de Deus na criação. Então, eu sou a luz do mundo. Ou seja, aquilo que ilumina, aquilo que traz clareza, aquilo que traz possibilidade de manifestação ao mundo, possibilidade de conhecimento ao mundo, é essa consciência da realidade que opera todo o universo, da consciência crítica. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue? O que é seguir? Seguir é acessar e dar espaço a essa verdade em si mesmo.
Então eu acesso essa realidade originária, eu acesso essa realidade espiritual, que não é outra coisa senão o reino. Essa consciência em nós é o próprio reino, é o próprio estado de consciência que gera consciência, consistência e coerência, como nós vimos na outra aula. Então seguir a luz do mundo significa simplesmente acessar e dar espaço, acomodar essa consciência em nós. Quando você acomoda, quando você incorpora essa consciência em você, você é consistente e coerente com essa consciência. Por isso você não anda nas trevas, ou seja, não vive na ignorância, não vive com perspectiva limitada pelos sentidos físicos. Né? Sabe aquele momento que é a diferença de duas pessoas, quando uma vira e fala assim, meu Deus, deu merda em tudo, e agora o que nós vamos fazer? E o outro fala, nossa, deu merda em tudo, nós vamos resolver. Vamos resolver agora. Bom, porque eu sei quem eu sou. Porque eu sei quem eu sou, eu sei eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei que essa realidade é uma ilusão, eu sei que essas provas foram colocadas aqui só para eu testar o meu poder co-criativo, a minha participação, a minha natureza mental que cocria realidades. Então eu vou enfrentar isso, eu vou encarar isso, eu vou olhar para isso, percebe? Não anda nas trevas. As trevas são a ignorância, são o medo, é a confusão, que muitas vezes a gente fica desorientado pelos sentidos, sabe assim? Tem aquele filme, é o Ian McGregor, eles estão lá na Indonésia quando acontece aquele tsunami. A cena do próprio tsunami em si, ela é uma cena que dá muita agonia, porque eles veem a onda, né? Eles estão todos na piscina, não dá tempo, eles estão com os filhos deles, você imagina. Aí vem aquela onda. Eles não têm para onde correr, sabe? É uma situação tão caótica aos sentidos e à percepção da realidade que eles não têm para onde correr. E aí vem a onda e começa aquela confusão e a câmera vai acompanhando, principalmente a mulher dele, vai acompanhando ela naquele turbilhão do tsunami. E aquilo é uma agonia, porque você se sente, ou você sente um pouco da completa desorientação que aquela catástrofe foi, que é você se ver sendo arrastado por uma onda junto com um monte de coisa. E essa desorientação, esse medo, essa agonia, ela vem porque os sentidos perdem o controle da realidade. Os sentidos ficam completamente desorientados, aquela confusão sobrepõe tato, olfato, paladar, visão, audição, né? E aquilo é só um turbilhão, é completamente caótico. Caótico. Então, muitas vezes, os nossos sentidos, eles percebem as situações onde nós estamos como um verdadeiro tsunami. E quando eles se desorientam, nós sentimos medo. É a tal das trevas, é o tal do andar nas trevas. Quando os nossos sentidos são ineficientes para encontrar a luz daquela situação. Anda nas trevas, anda nas trevas. Então, o que Yeshua está dizendo aqui? Olha, se você estiver em sintonia com a consciência crística, e essa consciência infundir uma luz de sentido e significado dentro de você, no seu mundo interior, a partir da sua mente, você nunca vai se desorientar quando os teus sentidos se perderem no contato com a realidade caótica que te cerca. Mas você terá a luz da vida. O que é a luz da vida? É viver plenamente consciente a experiência humana. Consciente, mas o que é consciente? O que é consciência? Com a ciência, com o conhecimento que vem de cima. Então, quando eu vivo plenamente consciente a experiência humana, eu vivo a experiência humana a partir de um sentido que está para além dos meus sentidos físicos. Eu vivo uma vida mística, uma vida transcendental, uma vida que é metafísica. Metafísica.
física que está para além da realidade física. E essa realidade que está para além da realidade física é a origem de toda a nossa força, de toda a nossa disposição. Se nós entramos em contato com essa realidade nos carrega, nos energiza, porque é a nossa natureza essencial. Yogananda faz um comentário a esse respeito que eu gosto muito. Ele diz assim: uma pessoa comum percebe sua consciência e força vital limitadas ao corpo. Jesus e as almas espiritualmente adiantadas sentem o universo físico como seu corpo, a onipresente energia cósmica como a vida que circula pelas veias de sua forma universal e a infinita consciência crística como o eu que neles habita. Portanto, no contexto desse versículo, as palavras de Jesus, eu sou, referem-se à consciência crística, à inteligência subjetiva do universo. A luz do mundo refere-se à energia cósmica, o Verbo, o Espírito Santo, que dá forma ao cosmos físico, dotado com a vida do poder vibratório inteligente, todos os seres humanos e objetos neles presentes. Cada elemento, desde o átomo até o sábio, manifestado nesta vida inteligente de acordo com seu potencial evolutivo. Nas escrituras do Oriente e do Ocidente, faz-se referência ao mundo material como as trevas, porque nele se encontra oculto o espírito, que é a refulgente essência de todas as coisas. Por meio da meditação profunda, o devoto alcança a divina percepção do olho espiritual situado na fronte, no centro da consciência crística. Na luz desse olho único dissipam-se as trevas da ilusão. O devoto se move num mundo que não é mais um ambiente de matéria densa, mas sim uma admirável estrutura de luminosa energia cósmica e inteligência. É muito bacana isso, porque a partir da ideia ou do conceito metafísico de João, se nós não entrarmos nos domínios da mística, da prática da meditação, se nós não entrarmos em contato com esse mundo transcendente cuja porta se encontra dentro de nós, nós vamos ficar como os fariseus. Jesus vai estar falando de coisas espirituais e nós vamos estar perguntando de coisas físicas. Jesus vai estar afirmando coisas espirituais e nós vamos negar as coisas espirituais a partir das experiências físicas. Nós vamos ficar presos nas trevas. Nós vamos ficar presos na confusão dos nossos sentidos. Nós vamos ficar no tsunami. A gente não vai conseguir colocar a cabeça para fora. A gente não vai conseguir respirar. A gente não vai conseguir sobrevoar esse caos. Depois ele ainda disse, conhecereis a verdade vos libertará. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade que nos liberta, chave 4 agora, a verdade que nos liberta é essa perspectiva cósmica da vida para além da prisão, da ilusão, da realidade física e do sofrimento temporal. Então veja, como Moisés, em João capítulo 3, no 14, ele diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando ele está falando aqui de Filho do Homem, ele está se referindo à natureza humana. A natureza humana. Simbolicamente, Moisés levanta a serpente no deserto e cura todo mundo ali que estava doente. Todo mundo que olha, que vê aquela serpente sendo levantada, se cura. Essa serpente diz respeito às energias da Kundalini, como eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores. Essa serpente, essa força que serpenteia o eixo Sushumna, que é um eixo energético que corre pela nossa coluna vertebral, ela vai serpenteando, são forças que vão serpenteando, uma que sobe e uma que desce, ida e píndala. Esse serpenteamento dessas forças cria um vórtice, e nesses vórtices é onde estão os nossos chakras. O eixo ou o fluxo dessas energias em nós é o que ancora o nosso espírito aqui, no nosso corpo. Quando ele fala que o Filho do Homem precisa ser levantado como uma serpente, ele diz que nós precisamos elevar essas energias que nos aterram e nos ancoram de volta para o eixo aqui, do topo para cima, para o alto, para o todo. Como se nós precisássemos reunir toda a nossa energia vital para entrar em contato com a natureza transcendental. Então, elevar a consciência do corpo
e da realidade física para além. É um movimento meditativo que impacta profundamente a forma como nós vivemos a vida e tomamos as nossas decisões. Quando nós estamos totalmente voltados para a matéria, ou seja, essa energia está fluindo aqui para baixo, para o nosso chakra básico, nós estamos cuidando apenas da matéria, da briga, da luta, de fazer acontecer, etc. e tal. Não está errado. Nós estamos na vida para viver, nós estamos na vida justamente para ter essa experiência. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que este movimento de levantar o Filho do Homem, é esse movimento de buscar a verdade em meio ao caos, buscar essa conexão em meio à zona da nossa vida. Porque se a gente ficar só no fight, só na luta, imagina, volta lá para a imagem do tsunami que é tão marcante. Se nós ficarmos presos à desorientação dos nossos sentidos físicos, é como se nós continuássemos sendo arrastados ali por aquela onda e bate num lugar e vem uma coisa e fere e mexe e não sei o que e sacode a gente. Elevar o nosso conhecimento da verdade é por alguns instantes botar a cabeça para fora daquela onda da vida que nos arrasta, pôr a cabeça para fora e respirar, se orientar. Opa, ali tem um poste, opa, ali tem uma coisa que eu posso agarrar, opa. Quer dizer, é recuperar o sentido essencial no meio do caos. O que realmente importa? O que realmente é importante? O que realmente faz sentido? O que realmente traz significado? São respostas que quanto mais nós procurarmos fora, mais desorientados nós ficaremos. Essas são respostas que você precisa procurar dentro de você. Dentro de você. Quanto mais para fora eu busco respostas que estão dentro de mim, mais desorientado eu me sinto. Quanto mais dentro de mim eu procuro e encontro essas respostas, mais eu manifesto, mais sentido e significado eu encontro fora de mim. Quanto mais dentro, mais fora. A quinta e última chave de hoje é que a sintonia com a consciência crística produz a unidade em meio à riqueza da diversidade. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Quando a gente entra em sintonia com a consciência crística, acontece esse fluxo de coisas aí. Primeiro, a gente tem que lembrar que a uniformidade é uma paródia da unidade, né? Quando eu quero uniformizar uma coisa, eu quero que todo mundo seja igual, seja do mesmo jeito, seja da mesma forma, eu estou tentando impor uma uniformidade. Isso é uma paródia da unidade. A unidade ela não acontece com uniformidade. Na unidade, todos nós podemos ser quem nós somos, em nossa melhor versão, sintonizados com essa verdade que transcende. Então, é porque eu entro em sintonia com a consciência crística, é porque eu entro em sintonia com o Cristo, é porque Ele representa o grande eu sou. Nesta sintonia eu posso ser quem eu sou. Eu também manifesto a minha individualidade, o meu eu sou. Então, quando todos nós entramos em sintonia com a consciência crística, não é que todos nós seremos do mesmo jeito, não. Cada um será com a mesma intensidade aquilo que é. Então, a consciência crística, ela não confere um padrão, uma uniformidade, ela confere uma referência de intensidade no quesito ser. Na uniformidade, todos nós somos obrigados a nos adequar aos padrões em nome de uma ordem frágil e ilimitada. Na unidade, as pessoas precisam umas das outras. Elas se complementam, sendo cada uma o que é. Veja, a diversidade é uma expressão da natureza. A diversidade lutará entre si enquanto não entrar em sintonia com a consciência crística. A diversidade é natural. A natureza é uma riqueza de diversidade.
Só que essa diversidade, uma vez reconhecida como identidade, ela vai colocar os sujeitos em conflito e em confronto, até que todos eles, em sintonia com a consciência crística, percebam que não é o confronto a natureza da diversidade, mas o encontro a partir da noção de complementaridade. Porque eu sei quem eu sou, em sintonia com aquele que é, eu também sei quem você é. Eu vejo você. Lembra do Avatar? Eu vejo você. E porque eu vejo você, eu valorizo quem você é e você valoriza quem eu sou. E nas nossas diferenças nós encontramos uma vantagem e juntos nós somos mais. Então a solução da polarização que nós vemos hoje é transcender essa conexão com a nossa própria identidade, compreendendo que, sendo exatamente quem somos, nós somos parte de uma identidade maior. Quando eu entro em contato com a consciência crística, quando a minha consciência alcança essa verdade que me liberta, eu sou livre para ser quem eu sou. E eu também abro espaço, também crio espaço para que você seja livre para ser quem você é. Nas nossas diferenças, nós encontramos vantagens que se complementam. Entendemos que pessoas precisam de pessoas. E nós entendemos que dentro do todo, todos têm o seu lugar. Dentro do todo, todos têm o seu lugar. Todos têm o seu lugar dentro do todo. Se eu moro dentro de Deus que mora dentro de mim, você mora dentro do Deus que mora dentro de você, então nós todos estamos dentro de um único Deus. Isso é unidade, sendo cada um o que cada um é, abrindo lugar para que cada talento se manifeste, se expresse e desabroche. Nós todos encontramos o nosso lugar. Isso pacifica o nosso coração, pacifica esse espírito de competitividade, esse espírito de agressividade, de porrada, de guerra, de disputa, de desentendimento. Cara, a gente precisa urgentemente entrar em sintonia com a consciência crística para entender definitivamente que dentro do todo, todos têm o seu lugar. Você ocupa o seu lugar a partir da sua identidade, sendo quem você é, trazendo na diversidade a contribuição para criar cada vez mais unidade. Eu vou ficando por aqui. Na semana que vem, aula 37, última aula desse módulo, antes do nosso encontro pelo Zoom. Somos todos discípulos. Tchau, sempre avante, que questa é uma coisa più importante.